Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Vitor, para quem não me conhece. Eu estava lendo aqui em Isaías, capítulo 38, e aqui fala a história de Ezequias, né? Do rei de Israel. E interessante aqui que eu vou ler um pedacinho para vocês, que gostaria de compartilhar aqui, que aqui fala sobre a enfermidade de Ezequias. E aqui fala que naqueles dias Ezequias adoeceu e de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não verás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Interessante que, olha para você ver, qual que é a atitude que ele teve no momento diante de uma situação ruim, diante de uma notícia ruim, né? Situação pelo qual ele vivia, uma enfermidade, a Bíblia relata, faz questão de relatar que era mortal, né? Então assim, ele ia levar à morte. Mas qual que foi a atitude dele diante de uma notícia ruim? Ele foi para o Senhor. Né? Diferente às vezes de muitos outros que tem uma notícia ruim e ele começa, desespera, né? E começa a contar para as pessoas, mas não conta para quem é o principal. Que o principal é quem? É Jesus, é o Senhor. É para ele, porque ele sabe que você está passando por isso, sabe, né? Mas ao invés de você clamar para aquele que te deu vida, para aquele que soprou em você, soprou a vida dentro de você, às vezes você vai olhar para o seu semelhante. Às vezes você vai olhar e vai contar para outras pessoas que só vai servir para você deixar, para tirar aquilo e compartilhar com alguém. Mas não vai resolver, né, na instância. Mas prosseguindo aqui, qual que foi depois a atitude? Aqui fala que ele orou e ele disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha aqui a justiça própria brotando aqui do coração do rei Ezequias. O que ele fala aqui? Ele está falando aqui que ele andou em retidão, andou em fidelidade com o Senhor. Então aqui nada mais que ele estava colocando para fora ali a justiça própria. Eu dou o dízimo, eu vou no culto, eu lidero a célula toda semana, e por que isso tem que acontecer comigo? Né? Se eu sou reto diante do Senhor, né? Se eu oro 3 vezes por dia, se eu oro 1 hora a cada 3 vezes por dia, e mesmo assim ainda me vem uma enfermidade dessa. Olha ele aqui colocando justiça própria, né? Eu sou um esposo bom, né? Eu faço e desfaço, eu faço aqui em casa, né? A pessoa fala, eu trabalho, eu pago as contas dentro de casa. Olha a justiça própria, eu sou um bom pai. Mas o que o Senhor, o Senhor fez muitos milagres, mas o único milagre que foi para maldição foi quando ele amaldiçoou, né, a figueira. E ele amaldiçoou a figueira ali, e quando ele amaldiçoou, ele falou que não nasça nenhum fruto de ti, né? E assim, e pode ter certeza que quando os discípulos passaram ali, que eles estavam entrando em Jerusalém, mas quando eles retornaram, eles olharam, a figueira estava seca. Por quê? Porque Jesus, ele condena a justiça própria. Ele não quer que você olhe para você, o quanto você é reto, o quanto você é bom, o quanto você é perfeito, o quanto você é cheirosinho, bonitinho, paga suas contas em dias. Não, o Senhor, ele não está olhando para isso. Isso aí é um dever seu. Você tem, né, um dever que você tem que fazer. Mas não querer usar isso, né, como mérito, como meritocracia para chegar diante de Deus. Mas assim, olha só o que depois disso tudo, depois que ele mencionou, olha o que acontece. Aqui, ainda no versículo 3, fala que depois que ele falou todas essas coisas para o Senhor, né? Depois que ele se lamentou, que ele falou que agiu com fidelidade, aqui fala que ele chorou muitíssimo. A Bíblia faz questão de mencionar que ele chorou muitíssimo.
né? E olha, prosseguir, diante dessa atitude, né? Qual foi a resposta de Deus diante dessa atitude de Ezequias? Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizes a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Outro ponto que eu gostaria de comentar com você, né, que Ezequias, ele conhecia o Senhor, mas ele conhecia o Senhor de outras pessoas falarem. Ele conhecia o Senhor de longe. Por que isso? Porque que faz questão de mencionar aqui que era o Deus de Davi. Davi era o quê? Davi era o pai da fé dele. Por isso que fala Davi seu pai, né? Mas Davi era o pai da fé. Ele sabia dos milagres que o Senhor vinha fazendo. Ele sabia dos milagres que o Senhor tinha feito no Egito, né? Que o Senhor vinha fazendo, fez na vida de Jacó, fez na vida de Isaac, fez na vida de Abraão. Ou seja, foi de lá para cá, né? Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez na vida desses tudo. Então ele fazia questão de mencionar, quando ele se apresentava, ele se falava o Deus de Jacó, Deus de Davi. Mas ele ainda não tinha conhecido a benignidade e o amor do Senhor. Por isso que o Senhor faz questão de mencionar, porque esse ele conhecia. E aqui, prosseguindo, aqui fala mais ainda. Ele fala assim, ó, ouvi a tua oração. A oração dele ele ouviu. Mas olha o que ele viu. Vi as tuas lágrimas. Olha o que ele viu. O que ele enxergou. Porque qual foi o ponto assim central que o Senhor viu e que ele mudou a história de Ezequias, né? Removeu a enfermidade, já adiantando o texto. Foi o que? Foi as lágrimas. Ele orou, atitude, foi para o Senhor. E depois, diante de outra atitude, ele chorou diante do Senhor. Ele veio ali e colocou para fora, né? Tudo que ele estava sentindo, todo medo, todo peso, né? Toda angústia que ele tinha. Ele se colocou ali para o Senhor. E assim, e o Senhor, ele sabe que isso aí está dentro de você, sabe? Ele sabe que essa angústia está te machucado, né? Que essa tristeza que está dentro, talvez, do seu coração, eu não sei, porque eu estou aqui falando através do vídeo, não te conheço, mas às vezes você vai estar ouvindo, né, esse vídeo e vai estar triste, né? Eu peço para que não, mas quem estiver triste, que vai ver aqui e poder ver aqui que o Senhor, ele se entristece e o Senhor, ele chora também. Eu vou mostrar para vocês no outro versículo. Ele chora, ele está contigo no meio das suas dificuldades, no meio das suas lamentações, no meio das suas tristezas. O Senhor, ele está contigo, né? E aqui ele fala assim que o Senhor ainda fala para ele: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, né? Ser-te-á isto por parte do Senhor. Como? Por quê? Com um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que te falou. O Senhor não é Deus para que minta. Ele não mente. Se o Senhor, desde a fundação do mundo, ele te abençoou, meu irmão, não tenha dúvida, você é abençoado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Você é abençoado. O que ele chegou para Abraão e falou? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele pegou e falou o quê? Seja tu uma bênção. Então você vê que a bênção não estava, né, no local onde Abraão estava. A bênção estava aonde Abraão estava. Ela não estava, no caso, em lugares, mas sim em uma pessoa. E essa pessoa era Abraão, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. A bênção está sobre você, não duvide disso, meu irmão. O Senhor, quando Ele te fez, Ele já te abençoou. Então só receba a bênção do Senhor na sua vida. Só levante todos os dias e fala: Senhor, eu tomo posse da bênção que o Senhor já derramou sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre minhas finanças, sobre o meu casamento, sobre meus filhos. Só toma posse. Às vezes você chorar é ruim? Não. É até bom, porque você tira para fora todo o peso, né? Tira para fora tudo isso.
E a gente tem outras passagens aqui que mostra que o que move o coração de Deus é um coração contrito, um coração quebrantado. Não tem nada que move o coração do Senhor, meu irmão, do que ele vê um coração aquebrantado diante dele. Um coração cheio, né, de arrependimento, que se arrepende de fato e que muda a conversão, muda seus pensamentos, né, e vai para o Senhor. Então, Jesus, quando ele chega ali, que ele vê a viúva de Naim, o pessoal vindo no funeral, e ele vê a tristeza daquela mãe. Jesus, ele se comove com aquela mãe ali, a tal ponto dele vir ressuscitar o seu filho e entregá-lo na sua mão. A Bíblia é bem clara, ela fala que ele entregou nas mãos dela o filho com vida. Mas o que moveu aqui? Foi o choro. Ver aquela mãe perdendo seu único filho. E o Senhor, ele é movido de compaixão. A compaixão toca o coração de Deus. Ana recebeu o seu milagre, a bênção que ela queria um filho, porque ela ia para o templo e orar. E a Bíblia faz questão de falar que ela chorou as suas amarguras. E depois Eli abençoou ela. Ele liberou a bênção sobre a vida dela, que já estava, por sinal, mas ele relembrou ela, né? E ela foi abençoada e teve um filho, né? E ela ganhou um filho, e a nação ganhou um profeta naqueles dias, né? E assim, todos ganham. Quando você pede uma bênção para o Senhor e você já a tem e você a recebe, né? De fato, todos ganham. Quando você pedir algo para Deus, seja inteligente. Peça algo que todos vão ganhar. Não só você, mas todos vão ganhar. Deus vai ganhar. Seu próximo vai ganhar. Você vai ganhar. Você pode ter certeza. Ela é garantida. Outro ponto também. Quando Jesus chegou ali na casa de Lázaro, e ele viu aquele povo ali chorando, e Maria vindo aos pés dele e falou: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E ali estavam os judeus ali todos chorando. Maria chorando. Jesus, ele ficou comovido. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas mesmo assim, o menor versículo da Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus, ele se entristeceu naquele momento. Ele viu a tristeza no coração daquele povo. Ele pôde compartilhar a tristeza que aquele povo estava passando naquele momento. Ele sabia o que ele ia fazer, sabia. Ele chamou o discípulo e falou: vamos lá. Ele não morreu, ele está dormindo. E assim, aí alguns ainda falaram assim: mas e aí, tá? Ele falou: vamos lá. E chegou lá, a Bíblia faz questão de falar que Jesus chorou. Sabe que Jesus, ele tem o mesmo sentimento que você, o mesmo sentimento de tristeza. Quando ele estiver chorando, ele chora junto contigo. E assim, Jesus, quando ele veio, Jesus era tão gente, ele era gente, e ele nos ensina a ser tão simples, né? A não ficar querendo carregar isso com você, a querer carregar essas tristezas e falar: eu sou forte, eu vou levar. Não, meu irmão, chega pro seu quarto, chora diante do Senhor, derrama suas lágrimas, mas depois daquele tempo, enxuga as tuas lágrimas, né? Bate a poeira do seu joelho e vai para a luta. Vai saber que o Senhor já te abençoou. Vai receber sua bênção. Vai falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre os meus dias? Porque a tua palavra diz que antes de eu ser formado, o Senhor já tinha escrito sobre mim todos os meus dias. Então vai perguntar lá para o Senhor. Fala: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim nesse dia de hoje? Não me deixa de fora não, Jesus. Deixa eu estar perto, deixa eu compartilhar. Eu quero estar junto. O Senhor escreveu, foi sobre mim. Eu quero viver esse milagre de hoje. Amém? Eu gostaria, isso aí é uma breve revelação que o Senhor me deu aqui enquanto eu estava estudando o livro de Isaías 38. Sabe, eu estou lendo todo o livro. E tem coisas poderosas aqui, irmãos. E assim, aqui tem passagens poderosas que a gente passa, repassa. E cada vez que você passa um pouquinho, tem uma revelação nova, algo diferente. E isso eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Sempre que eu tiver, eu vou vir aqui compartilhar contigo, para encher o meu coração de fé e encher o seu coração também, para você saber que tem um Deus poderoso, um Deus que ele clama por você, um Deus que ele é sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus Pai, e ele está orando e clamando por você, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não pare. A sua carreira ainda não terminou. Bate a poeira. Levanta. Tenha força. A palavra fala que a alegria do Senhor
é a nossa força. É a força. Amém? Fica com Deus. Desculpa se foi muito longo esse vídeo. Eu não queria que tivesse tomado tanto tempo, tanto fosse tão longo, mas as verdades que nós fomos descobrindo aqui, descorrer, né, essa palavra. E eu espero que ela tenha falado contigo aí também. Amém? Fica com Deus. E não se esqueça, você já é abençoado. Então eu tô aqui para te relembrar isso. Que você é abençoado. Seja tu uma bênção. Fica com Deus.